vocês? Eu sou a professora Karina e hoje eu vou compartilhar como eu realizo a sondagem da escrita com os meus alunos. E para me ajudar nesse desafio, eu pesquei um aluninho aqui de casa, né, o meu filho. Fala oi, pessoal. Fala seu nome, pessoal, lá na frente. Quantos aninhos você tem, Rafa? 4. O Rafa tem 4 aninhos e é a primeira sondagem da escrita dele. Para fazermos essa sondagem, nós iremos precisar de uma folha sulfite em branco. Não pode ter pauta, tá, pessoal? Porque é uma forma da criança se expressar livremente, para que não limite a escrita dela. Então vamos lá, Rafa. Você vai escrever uma lista para a mamãe, tá bom? Essa lista, pessoal, tem que ter palavras do mesmo campo semântica. Uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, ok? Nós iremos fazer uma lista, Rafa, de materiais escolares, tá bom? Então, você sabe o que são materiais escolares? Então, você vai escrever para mim a palavra lapiseira. Você sabe o que é uma lapiseira? Então, escreve aqui, lapiseira. Do jeitinho que você conseguir. Pronto? Lê pra mim a palavra lapiseira. Lapiseira. Ah, você leu assim direto. Lapiseira, isso? Agora aqui embaixo escreva a palavra caderno pra mim, por favor. Caderno. Escreveu caderno? Leia pra mim a palavra caderno. Caderno, sim? Caderno. Agora escreva aqui embaixo lápis. Um pouco mais. Já escreveu lápis? Eu errei aqui. Ah, você precisa da borracha? Pode usar. Pronto? Então leia pra mim a palavra. Não? Eu esqueci de pinça que eu acho. Então escreva a palavra lápis pra mim. Leia a palavra lápis. Lápis. Muito bem. Lápis. Agora, escreva a palavra giz. Giz. 1, 2, eu vou acertar. Você não sabe essa palavra? Isso aqui é um. Ah, mas eu pedi pra você escrever a palavra giz. Esqueci que eu não. Tchau. Tchau. Agora. Let's try F. Então lê pra mim a palavra giz. X. Como? Lê aqui pra mim, aqui embaixo. X. Giz? Sim, direto? Giz? Sim. Muito bem, Rafael, muito obrigada, viu? Pode ir, muito obrigada. Parabéns. Então, vamos observar a escrita do Rafael. O Rafael fez uma leitura global. Ele leu assim: lapiseira, lapiseira, caderno, caderno, lápis e giz.
a leitura global. Eu não solicitei para ele para que ele fizesse a frase, porque eu observei na escrita dele que ele ainda não é alfabético. Então, só pela lista de palavras, eu já consegui identificar o nível de escrita dele. Não houve necessidade de fazer a frase. Observando a escrita dele, eu percebi que as letras que compõem a escrita não correspondem ao som da fala, porque ele utilizou letras do nome dele. Ó, Rafael, o F, o E, o A e o L, tá? Geralmente, eu solicito que o aluno escreva o nome embaixo da folha para que eu saiba se ele sabe ou não o nome. Também é uma forma de sondar a escrita do nome. Nós temos que datar a folha, tá? Para saber que dia que foi feita essa avaliação e assim a gente consiga acompanhar o progresso da criança. Então, essa é uma criança pré-silábica. Por quê? A leitura é global e ele não representou os sons da fala. Aqui no caso dessa escrita, ele colocou a mesma quantidade de letras para todas as palavras. Bom, mas vamos imaginar que o Rafael escreveu de outra forma. Vou pegar aqui outra folha. Vamos imaginar que na hora que eu digitei a palavra lapiseira, o Rafael escreveu uma letra para cada sílaba. Vamos lá. Lapiseira, ele colocou lapiseira e fez a leitura da seguinte forma: lapiseira. Caderno, ele colocou o caderno. Ou ele pode ter colocado outra letra O, por exemplo. Caderno. Lápis, lápis, lápis. E giz, ele colocou o X, por exemplo, tem um som parecido. Giz. E leu assim, giz. Observando essa escrita, a criança colocou uma letra para cada sílaba. E as letras correspondem ao som da fala, ó. Lapiseira, caderno, lápis e giz. Dessa forma, é possível verificar que é uma criança silábica com valor sonoro, porque ela colocou uma letra para cada som da fala e utilizou letras que fazem parte da palavra, que expressam o som das palavras. Mas e se ela tivesse também colocado uma letra para cada sílaba, mas essas letras não fizessem parte da palavra? Por exemplo, eu ditasse lapiseira, lapiseira. Ele escrevesse assim: lapiseira, caderno, caderno, e lesse caderno, lápis, 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 e giz. Se ele fizesse dessa forma, também seria uma criança silábica, porque colocou uma letra para cada sílaba. Porém, uma criança silábica sem valor sonoro, porque as letras não correspondem ao som da fala, certo? E se ao invés disso, o Rafael tivesse escrito da seguinte forma: eu ditasse lapiseira. E ele lesse lapiseira, caderno, caderno. E ele lesse caderno, lápis, lápis. E ele lesse lápis, giz. Ele escrevesse assim, giz. Aqui eu diria que essa criança é uma criança silábica alfabética. Por quê? Ela já começa a assimilar algumas sílabas, porém ainda oscila. Ela coloca algumas
em algumas palavras, algumas sílabas, ela coloca uma letra representando a fala. Então, ó, lá ela colocou o LA, mas no pi ela colocou só o P. No Z ela trocou, né? Ela ainda não tem a questão ortográfica. Então, lapiseira colocou o Z e o E, e ela omitiu o I, escreveu o RA. Caderno, em vez de colocar o CA, ela colocou o K de Karina, Cader, não colocou o R, e aqui caderno. Lápis, faltou o S. No giz, em vez de ela colocar o G, ela colocou o X e não colocou o S. Então, ela está em nível transitório, por isso nós chamamos ela de silábica alfabética. É importante colocar a palavra que você ditou aqui na frente, datar a folha e fazer o ditado da frase, para verificar se essa criança realmente está nesse nível. Então, quebrou a ponta do meu lápis. Ela vai escrever assim. Quebrou. Geralmente elas escrevem tudo junto, né? A ponta do meu lápis. Então, aí você vai verificar que a escrita dela ainda omite ou troca letras, tá bom? Se ela for uma criança alfabética, ela vai escrever as palavras corretamente, porém ela pode trocar algumas letras ou até omitir algumas. Mesmo que ela escreva com erros ortográficos, é possível entender o que ela escrito. Por exemplo, que ela escreveu lapiseira. Aqui ela não colocou o I e trocou o S pelo Z. Lapiseira. Caderno, ela pode escrever assim, por exemplo. Caderno. Lápis. Pode às vezes não colocar o S ou colocar, tá? Giz, ela às vezes pode até trocar, porque o X tem o som mais parecido com o GI. Então, giz. Então, ó, lapiseira, caderno, lápis e giz. É possível verificar, entender o que ela escreveu, mesmo tendo omissões ou até algumas trocas. Se for possível compreender, eu ainda estou em dúvida se a criança está silábica alfabética ou está alfabético, mas eu tenho que digitar a frase, tá? Então ela vai lá, quebrou a ponta, às vezes ela pode até trocar ou emitir, mas ponta do meu lápis. Com a frase você observa se ela realmente está alfabética, tá? No caso aqui, não houve omissões, mas houve algumas trocas ortográficas, né? Quando eu falo omissões, são omissões, não omissões como no caso do silábico alfabético, que não dá para compreender, que ela não coloca a sílaba adequadamente, ó. Omissões que eu falo, às vezes pode faltar o R, né, ou o S no final, mas ela já compreende o sistema de escrita, então ela é alfabética. Claro que existem crianças alfabéticas que já escrevem corretamente, ortograficamente, e outras que ainda fazem trocas, tá? Se eu já fiz a minha sondagem das palavras e da frase e eu observei que a minha criança é alfabética, geralmente nós fazemos a sondagem de um pequeno texto também, de memória, um bilhete, para ver se ela já consegue escrever pequenos textos. Bom, pessoal, então, essa foi a sondagem. Eu coloquei aqui na lousa os níveis de escrita: pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético e alfabético. Espero que ajude vocês. Com base nesses dados, vocês podem planejar intervenções para ajudar os alunos de vocês a progredir e acompanhar o progresso deles. Muito obrigada pela atenção. Tchau, pessoal!